Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu tive uma experiência que eu achei interessante. Eu estava indo para fazer uma prova, de repente eu cheguei ao local e eu vi algumas folhas de papel escritas coladas na parede nos portões ali da faculdade que nós prestamos o concurso. Eu me deparei, olhei e falei, nossa, que estranho, porque estava escrito assim, eu vou até mostrar a imagem para vocês, eu tirei a foto. Máscara vai ter que ser trocada no ambiente da prova de 2 em 2 horas. Eu olhei e falei, oxe, que estranho. O gabarito só poderá ser preenchido com a caneta preta. Quando eu olhei ali aquilo em primeiro momento, eu fiquei em choque. Será que eu vou ter que comprar mais máscara? Será que eu vou ter que comprar caneta preta? Só trouxe caneta azul. Quando eu pensei, eu falei, mas isso não estava no edital. O que eu lembrava do edital? Eu falei, não, isso não estava lá. Eu li o edital, não constava essas informações, logo eu não vou comprar. E dito e feito, eu cheguei no local da prova, não teve nada de troca de máscara, não teve nada de caneta preta obrigatória no gabarito, azul podia também. E aquilo me fez pensar na nossa prática de vida cristã, porque hoje as pessoas se sentem no direito de interpretar a Bíblia do jeito que elas querem, sem considerar o contexto da Escritura, sem considerar a intenção que o autor teve em escrever aquele texto. Na realidade, as pessoas analisam muitas vezes o texto bíblico baseado mais nas suas próprias intenções de defender os seus pecados de estimação, do que de fato uma busca real pela verdade. Não existe uma verdade absoluta, e nós precisamos sempre nos empenhar em buscá-la diariamente na nossa vida. O que acontece? Desde o Éden, Satanás fala, não, mas não é bem isso que está escrito na Bíblia, você está interpretando a escritura errada, essa daí, né? Poxa, isso é a visão, Deus está falando isso aí porque não quer que você seja igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Depois ele vai lá para Jesus e falar, não tem problema você se lançar desse precipício abaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Então o inimigo ele usa da distorção da palavra, isso é bíblico e não pode ser negado, para enganar as pessoas. Assim como ele utiliza de pastores, de falsos mestres, de movimentos que deturpam as sagradas escrituras, que dão sentido ao texto que não está naquele texto. Por exemplo, movimentos políticos que aplicam textos bíblicos ao seu político de estimação, ou a sua ideologia preferida, seja qual for. Agora, o engraçado é que essas mesmas pessoas, elas não gostam de serem mal interpretadas. Quando elas falam uma coisa e alguém chega e distorce a fala delas, elas são as primeiras a ficarem irritadas e indignadas. Olha que hipocrisia. Eu me indigno quando distorce a minha palavra, aí eu sou contra a livre interpretação. Mas aí distorcer a palavra de Deus, aí não tem problema e tal. Sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas elas vão fazer posts, vão gravar vídeos, vão pregar no púlpito, coisas que não estão na palavra de Deus. Então, se eu não estivesse atento ao que aquele edital dizia, eu teria gastado dinheiro à toa, comprado caneta preta, comprado mais máscaras, para que eu pudesse ali seguir aquilo que aqueles papéis falavam. Quando nós não lemos a palavra de Deus, nós não estudamos da maneira correta, nós ficamos reféns das pessoas. Porque ele tem doutorado em teologia, ele tem mestrado e papapá. Nós ficamos reféns das autoridades eclesiásticas que são falhas. Não existe essa de infalibilidade eclesiástica, não existe. Isso é um dogma anticristão, antibíblico. Não existe infalibilidade eclesiástica e muito menos política. Os políticos usando textos fora de contexto, aí é um absurdo isso. Você tem estudado a Bíblia como deve, ou você tem se firmado em um homem específico que tem uma certa habilidade de explicar as Escrituras, mas que pode cometer erros? Se você não ler o edital que nos leva à salvação, que é a palavra de Deus, você se deixará levar por todo o vento de doutrina. Então você precisa se questionar e dizer, o que eu acredito tem base bíblica ou não?
Caso você ache que a Bíblia não tem tanta relevância assim, que tem partes na Bíblia que não devem ser levadas em consideração, me desculpe, você não crê na infalibilidade da Escritura. Você não crê no sola Escritura, porque você acha que algumas ideologias e práticas elas são normais, ainda que constam textos bíblicos falando claramente contra isso e que não dão margem para interpretações contrárias. Não dão margem. Tem textos que simplesmente eles são muito claros quanto à postura que nós devemos ter como cristãos. Como Jesus disse, vede que ninguém vos engane. As pessoas vão distorcer a palavra de Deus. E quando o inimigo distorce a palavra de Deus para enganar você, ele vai querer usar isso em algo que você gosta. Não é em algo que você não gosta. Ele vai querer vir para você e dizer, você tem esse problema, Paulo, você não precisa lutar mais contra isso. Pare de lutar contra a sua natureza pecaminosa. Pare de buscar a graça de Cristo na sua transformação. Porque isso não tem problema. Porque você é salvo pela graça, então você pode. Não tem problema. Ninguém pode dizer que é errado o que você está dizendo, porque isso vai ser uma visão de mundo da pessoa que está lá. Mas para você que quer crer na palavra de Deus como única regra de fé e prática, não tem como você defender a palavra de Deus e achar que certas práticas elas são aceitáveis e que não podemos pregar contra elas. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like aí legal, rumo aos 1000 inscritos aí, hein? Será que esse ano nós conseguimos? Bora que bora! Até mais!